Literatura, com Luana Bernardes. Você sabe de onde surgiu o termo Cidade Maravilhosa? Pois bem, hoje a gente está aqui com o Rafael Sento-Sé, ele que é autor do livro A Poeta da Cidade Maravilhosa. Conta a história da Jeanne Catulle-Mendes, uma francesa que tem uma relação muito importante com a cidade do Rio, com a França também fez essa conexão, e hoje o Rafael está aqui para falar sobre esse trabalho publicado pela editora Autêntica. Rafael, seja bem-vindo, tudo bem? Luana, muito obrigado pelo convite. Vai ser um prazer conversar com você e com todos os ouvintes aí da Band News. Rafael, eu queria primeiro que você mostrasse o seu look. Você veio com uma camisa especial, uma camisa com a capa do livro La Vie Merveilleuse. Não sei se eu pronunciei certo. Que é o livro que essa escritora, que essa autora fez, né? Que essa escritora escreveu. Me fala um pouquinho sobre o trabalho dela. Então, a Jeanne Catulle-Mendes é essa poeta francesa que veio ao Rio de Janeiro em 1911 para proferir 3 palestras sobre a mulher francesa. Uma delas até foi no Teatro Municipal, com a presença do presidente da República, então ela era uma grande celebridade daquele momento, né? E ela veio ao Rio de Janeiro e vinha para passar 3 semanas aqui e gostou tanto que acabou ficando 3 meses aqui. Então, e quando ela volta para Paris, ela reuniu os poemas que ela escreveu enquanto ela esteve aqui e alguns que ela deve ter finalizado já em Paris, e lançou um livro de poemas, essa coletânea, são 33 poemas sobre o Rio de Janeiro, uma espécie de um diário poético que ela escreveu sobre essa visita. E a maior parte dos poemas é dedicado à personalidade da época, enfim, pessoas que ela conheceu. Então tem desde o senador Pinheiro Machado, que era uma grande... um poder assim, né? Diziam que ele mandava mais do que o presidente da República, até enfim, a Júlia Lopes de Almeida, filha da Júlia, outras mulheres que ela encontrou aqui. Então ela teve essa importância, né? Porque o livro que ela lançou chama La Ville Merveilleuse, que em português é a Cidade Maravilhosa. Então se atribui, né, ao livro que ela lançou a consagração dessa expressão para se referir ao Rio de Janeiro, né? E para escrever esse livro, você teve um trabalho de pesquisa muito extenso, né? Nos últimos anos, mais de uma década aí de pesquisa. Você pode falar como é que foi esse trabalho para pesquisar a vida dessa escritora? Exatamente. Então, foram 12 anos, assim, um pouco mais até, uma pesquisa que eu iniciei na hemeroteca da Biblioteca Nacional, mas que depois eu fui expandindo, né? E aí pesquisei também na hemeroteca da Biblioteca Nacional da França, pesquisei na Biblioteca Pública de Nova York, enfim, esses acervos naquele momento que eu comecei a pesquisa já estavam em parte digitalizados, né? Então foi fácil assim de acessar, enfim, a pesquisa praticamente eu fiz ao longo desse tempo todo sem sair de casa pelo computador, né? Que tá tudo acessível. E fiz umas 2 ou 3 visitas a instituições aqui no Rio e uma instituição na França também. Então essa pesquisa ela teve início ali por volta de 2013. Eu tinha um blog, né, sobre memória e patrimônio sobre o Rio de Janeiro, e aí um belo dia eu resolvi escrever sobre a origem dessa expressão. E aí no Google eu encontrei, né, alguns registros, né, que atribuíam a Jeanne Catulle-Mendes, e achei curioso, que não era uma pessoa que eu não conhecia. E a ideia inicial era publicar alguns trechos de poemas, porque o livro já tinha naquele momento mais de 100 anos de publicação, e eu imaginei que certamente alguém já teria feito esse trabalho de traduzir os poemas para o português. E quando eu descobri que não, né, aí eu falei, gente, tem alguma coisa estranha aqui, né? E aí eu descobri que ninguém nunca tinha escrito nada sobre essa poeta. E aí até, enfim, historiadores que eu admiro demais, assim, como o Carlos Lessa, né, num livro chamado Rio de Todos os Brasis, o próprio Rui Castro, no Metrópole à Beira-Mar, eles diziam que ela era neta do Vitor Hugo, e ela não era. Então eu falei, gente, essa personagem merece um livro, né? Muito mais do que uma postagem na internet. Ela caiu no esquecimento por um período? Não, completo esquecimento. Porque ela teve um momento assim na Belle Époque, né, francesa, muito importante. A Sarah Bernard, a atriz, por exemplo, era a madrinha do filho que ela teve com esse poeta Catulle-Mendes. E ela circulava ali na alta sociedade francesa. E aí ela fazia sucesso naquela época, né? Mas depois da Primeira Guerra, acho que muitos daqueles artistas e escritores, principalmente, acabaram caindo assim num esquecimento, né? Vieram as vanguardas modernistas. Então, e o fato dela ser mulher também acho que contribuiu bastante, porque
tinha uma rixa, assim, nas décadas passadas, ali por volta dos anos 40, 50, que uma outra versão para a origem da expressão Cidade Maravilhosa é de que teria sido o Coelho Neto, o escritor brasileiro, muito importante também e famoso, mas ele escreveu isso num artigo que, se você for ver, era uma palavra ali, uma expressão usada no meio de um artigo para se referir especificamente à Urca, né? Mas o filho do Coelho Neto, toda hora que alguém atribuía a expressão, né, Cidade Maravilhosa ao Coelho Neto, a Jane Catulli Mendes, o filho do Coelho Neto saía em defesa do pai e falava, não, foi meu pai. Então, ela teve esse momento no auge e depois ela foi caindo no esquecimento e, por sua vez, a expressão, né, nos anos 30, ela acabou entrando de vez, né, para o imaginário carioca, porque foi quando o André Filho lançou a Marchinha. E aí no meu livro, A Poeta da Cidade Maravilhosa, o último capítulo eu me dedico a fazer uma genealogia, assim, também da expressão, né? Desde que ela foi usada em francês no livro da Jane, até ela ser usada na Marchinha. E aí tiveram outras expressões artísticas ali, peça de teatro de revista, uma exposição de quadros, né, de paisagens do Rio de Janeiro, que usaram esse termo Cidade Maravilhosa. E a viagem que ela fez, a visita da Jane, não passou nem um pouco despercebida pelos jornais. Então, todo mundo que escreveu ou que acabou dedicando, né, dando esse título de Cidade Maravilhosa às suas obras, certamente essa geração toda ali dos anos 20 e 30 foi impactada pela obra que a Jane lançou. Você falou do processo de digitalização que facilitou muito a sua pesquisa em relação à Jane. Mas qual o maior desafio? Seria começar do zero, já que a gente está falando de uma personagem que caiu no esquecimento, que ficou para trás? Começar do zero podemos dizer que foi o maior desafio? Isso com certeza, porque eu encontrava informações dispersas ali na internet, né? Várias pecinhas, né? E aí, cada pista que eu encontrava, eu ia atrás, assim, obstinadamente, assim. Então, por exemplo, ela deu uma entrevista para um jornal que circulava aqui no Rio de Janeiro, voltado para a comunidade francesa. Era um jornal escrito em francês, chamado L'Étoile du Sud. E aí, numa entrevista que ela deu para esse jornal, naquela época, ela agradece ao dono do jornal que ele tinha dado um guia de turismo que ela usou para se locomover aqui no Rio de Janeiro. E ela agradece, diz que o guia ia ser muito útil, um guia que tinha o nome das ruas, um mapa, um guia portátil, assim, para usar na bolsa, assim, né? E aí eu falei, gente, eu tenho que ir atrás desse guia. E aí eu pesquisava na internet o nome dos livros antigos, e aí esse guia, por exemplo, eu encontrei uma versão semelhante à que ela usou. Então eu falei, gente, se ela conheceu alguma coisa do Brasil e do Rio de Janeiro naquele momento, certamente foi através desse guia, porque tem uma parte dedicada à história do Rio de Janeiro e do Brasil, né, no início do guia. Eu falei, ela deve ter lido, né, isso aqui, então eu tô lendo o que ela leu, né? Então, cada pequena pista que eu encontrava, eu ia atrás para tentar levantar informação, porque não tinha realmente nada consolidado, e realmente essa parte de começar do zero, né, sem ter não tinha uma biografia, não tinha um outro livro, foi um grande desafio, sim. E, Rafael, por que a gente pode chamar um triângulo amoroso entre a poeta, a cidade do Rio e também a França? Como você explora esse lado? Porque ela veio para o Brasil, ela descobriu aí a cidade maravilhosa, né? Mas ela também não deixa de lado a França. Por que a gente chama de triângulo amoroso? Então, até quem criou essa figura de linguagem aí para se referir a Jane foi a Mary Del Priore, né, na orelha do livro. Tenho um orgulho imenso, assim, dela ter aceitado escrever essa orelha. Ela gostou muito do livro. Incrível. Né? Grande historiadora. Uma grande historiadora que eu admiro demais, enfim. E foi para mim realmente um motivo de muito orgulho que ela tenha escrito essa orelha. Mas eu acho, assim, que essa questão do triângulo amoroso é também porque a Jane, ela fez uma conexão, né, entre as cidades e entre as escritoras dessas duas cidades, porque a Jane fez parte de uma geração de escritoras francesas que lançavam livros naquele momento, ali no final do século XIX, início do século XX, lançavam livros que faziam sucesso e que circulavam também aqui pelo Rio de Janeiro. Tem uma crônica de uma escritora brasileira que era amiga da Júlia Lopes de Almeida, chamada Carmen Dolores, que ela cita a Jane e algumas escritoras que eram amigas da Jane em Paris.
Então ela conectou essa cena literária francesa e brasileira. E a grande cereja do bolo dessa conexão, o livro, certamente, né, o La Ville Merveilleuse, o livro que ela escreveu, mas a Jane, em 1914, um ano depois que ela lança o La Ville Merveilleuse em Paris, ela promove um banquete em homenagem a Júlia Lopes de Almeida e dizia, os jornais na época diziam que a Júlia era a George Sand brasileira. Então a Júlia foi recebida, né, num hotel para esse banquete, para muita gente, enfim, e a Jane convidou as amigas escritoras, então foi uma conexão assim, muito forte, e tanto é que o único artefato da minha pesquisa toda que eu encontrei num acervo francês e num acervo carioca foi o cardápio desse banquete. Tá aqui na ABL, na biblioteca da ABL, no fundo, né, do Filinto de Almeida, que é o marido da Júlia, e está numa biblioteca em Paris, dedicada a assuntos feministas, né, num fundo que também tem materiais sobre a Jane. Então, as duas escritoras, né, a Jane Catulle Mendes e a Júlia Lopes de Almeida, guardaram essa relíquia, que é esse cardápio do banquete. Então, tem tudo que eles comeram naquela época. Então, tipo um parfait, a Júlia Lopes de Almeida, Tornedora, Machado de Assis, e tem também o que eles ouviram, né? Então, ouviram uma versão do hino nacional, enfim, e outras composições, entre elas músicas brasileiras. Então a Jane, ela acabou se tornando uma cônsul honorária, assim, né, das coisas do Brasil. Ela fez alguns eventos como esse, né, não só esse de 1914, mas desde de 1912, né, logo depois que ela volta do Rio de Janeiro, ela começa a promover essas galas franco-brasileiras, como eles chamavam, né? Pode falar um pouquinho sobre a importância da gente conhecer a história da Jane, porque é uma personagem, como a gente falou aqui, como você explicou, que estava esquecida na história, uma personagem feminina de 1911, do início do século passado. Eu acho que existe uma importância muito grande ali, não só para a gente conhecer a nossa história, mas para mostrar como a mulher, mesmo no século passado, conseguiu superar tantos obstáculos, né, e conseguiu ser à frente do tempo dela. Sim, sem dúvida a Jane, ela foi essa personagem, essa mulher fascinante, né? E uma poeta e cronista, enfim, que escrevia com muita liberdade. Então ela não ligava assim para a moral e para os bons costumes, né? Então expressava nos seus textos os desejos femininos. No próprio La Ville Merveilleuse tem um poema que ela fala de um galanteio ali que rolou aqui no Rio de Janeiro, alguém que tentou... enfim, estava flertando com ela, e ela escreve o que ela sentiu, o que ela dizia para aquele, enfim, pretendente, né? Então ela tinha essa coisa de escrever com muita liberdade, assim, em relação a isso, né? Não tinha as amarras, assim, né, que a sociedade impunha naquele momento. Então, acho que ela tem esse valor muito importante, e ela foi uma figura também que... ela nasceu em 1867 e morreu em 1955, então ela viveu praticamente metade da vida, assim, uma boa parte da vida no século XIX e uma outra parte no século XX. Então ela acabou ficando essa figura que fazia essa conexão, né, entre dois momentos muito distintos, né? Se você pensar o que eu tinha falado sobre as vanguardas modernistas, né, que chegaram dizendo que tudo que vinha antes, né, era uma porcaria, jogou no lixo tudo que veio antes. E a Jane escrevia essa poesia com aqueles versos, né, com a métrica perfeita, rimando, que se você for ler hoje, eles até podem soar um pouco enfadonhos, assim, porque é difícil você... muitas sentenças intercaladas, e aí para você entender aquilo é um esforço enorme, mas você percebe, assim, toda a beleza e a sensibilidade, a habilidade para, escrever um livro com poemas que às vezes tem, sei lá, 300 versos, né, descrevendo uma paisagem, descrevendo uma situação, e descrever isso de forma, né, ritmada, né, ali, né, na métrica, e rimada, é uma coisa assim, que você fala, realmente era uma grande poeta. Rafael, como é para você, como escritor, passar tantos anos ali debruçado, mergulhado na história de vida dessa poetisa, dessa poeta da Cidade Maravilhosa, e agora concluir o seu trabalho, publicar o livro, pensa em algum outro trabalho, em buscar histórias de outros personagens do Rio de Janeiro? Eu fiquei esse tempo todo, né, e acabei me envolvendo, assim, eu acho até espiritualmente, assim, porque
o La Ville Merveillese, ele é esse diário poético, né? Então, os primeiros poemas ali, né? A grande maioria, é ela descrevendo e falando, como é que foi a visita. Então, tem um tempo verbal ali nitidamente do passado, né? E aí, nos últimos 3 poemas, ela começa... Aquele turista, quando já está na hora de voltar para sua cidade, né? Que a viagem está acabando, já começa a ficar com saudade antes mesmo de ir embora, né? E ela experimenta essa sensação, mesmo naquele momento, né? E aí ela começa a descrever assim, como é que será que o meu livro será lembrado, como é que eu serei lembrada por essa cidade que eu tanto amei. E aí em algum momento ela fala que daqui a 100 anos, como é que será? E aí tem um outro poema que ela fala... que imagina um jovem de olhos negros na biblioteca, lendo meu livro. Eu li esse livro pela primeira vez, o La Ville Merveillese, quando tinha 100 anos da publicação. Aí eu falei, gente, não tem outro jovem de olhos negros lendo esse livro que não eu. Então, para mim, ela estava descrevendo assim, o que eu estava fazendo ali naquele momento. E aí, é isso, para mim virou uma missão quase espiritual, assim, de resgatar a obra dela, porque... E ela foi essa pessoa que experimentou uma fama, assim, enorme, né? E aí ficar esquecida como ficou é uma coisa, para mim, muito impressionante, assim, porque... E ela, de alguma maneira, talvez não sei se anteviu, né, que poderia acontecer dela ficar esquecida depois de tanto tempo, né? Então, tem esse aspecto. E tem uma curiosidade que nem a homenagem que ela recebeu aqui no Rio de Janeiro, que ela tem uma praça em homenagem a ela em Campo Grande, que chama Praça Catulle Mendes, que é o sobrenome que ela recebeu. E tem uma escola pública em frente a essa praça. Então, logo que eu descobri que existia essa praça em homenagem a ela, enfim, o prefeito Negrão de Lima, ele batizou essa praça em 1966, por sugestão de leitores de um grande jornal aqui do Rio de Janeiro naquela época, que achava que a pessoa que criou a expressão Cidade Maravilhosa merecia uma homenagem. Então, teve esse momento assim, de lembrança assim, vaga assim, né, em 66. Aí o Negrão de Lima batiza a praça, né, com o nome Catulle Mendes. E quando eu estava escrevendo, eu falei, um dia eu tenho que ir nessa praça, né? Tem que ir lá. Só que Campo Grande, eu moro longe de Campo Grande, eu falei, como é que eu vou chegar lá, né? Tem que ver um jeito. Aí eu falei, vou ligar para a diretora da escola e aí falar que explico a história toda. Aí quando eu liguei para a diretora da escola para falar que queria fazer a visita, expliquei o meu projeto, a diretora falou, não, mas essa praça é em homenagem a um poeta, não é em homenagem a uma poeta. Porque se você botar no Google o sobrenome Catulle Mendes, aparece só o marido dela. Caramba! Então é isso, enfim, para quem não conhece a história, né, quem não conhecia, é claro, é em homenagem ao marido, né? Só que tem os registros de que foi em homenagem a Jane, e então nem a homenagem que ela recebeu aqui no Rio de Janeiro, ela sobreviveu a esse tempo, porque na placa não tem o primeiro nome dela, só tem o sobrenome. Então, e aí eu fui em Campo Grande esse ano, a convite da escola, e aí pela primeira vez eu encontrei, tem uma placa lá, Praça Catulle Mendes, mas podia ter a Jane, né? Eu não sei se economizaram as 4 letras para caber na placa, ou se foi uma... Aí o pessoal, não, isso aí é porque ela era mulher, não sei o quê, se fosse homem, enfim. Caramba. Mas é isso, nem a única homenagem que ela recebeu no Rio de Janeiro resistiu aí ao tempo. Nossa, que bacana, que história interessante. Rafael, parabéns pelo trabalho, obrigada pela entrevista aqui na Band News FM. Obrigado, Luana. Então, convido todos os leitores, né, a darem uma olhada no livro. Espero que vocês vão curtir. Quem gosta do Rio de Janeiro, quem estuda o protagonismo da mulher na literatura, vai adorar o livro. Legal. Bom, a coluna de literatura volta na semana que vem com mais conteúdo para você. Literatura, com Luana Bernardes.